A paz do Senhor. Hoje eu quero deixar uma reflexão para você, mas não se preocupe se a palavra for muito dura, porque antes que eu pudesse dizê-la a você, ela primeiro veio ao meu coração. E também encontrou um coração duro até que o Deus de Israel pudesse torná-lo um coração de carne. Hoje pela manhã, assim como todos os dias, eu dou bom dia para o Espírito Santo. E nesse dia, Deus me trouxe um versículo. E o versículo dizia assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ouvindo essas palavras que saíram da minha própria boca, eu comecei a orar e falar com o Senhor. Comecei a dizer: Senhor, como é isso? Porque pelas minhas últimas experiências, ele tem vindo muito, ele tem atacado muito, e tem sido difícil. Onde eu preciso chegar, o que eu preciso fazer para chegar ao ponto dele fugir de mim? Onde eu estou errando? E aí eu fui ler algumas coisas e fui buscar na palavra onde estava esse versículo que Deus recitou ao meu ouvido. E eu descobri que estava lá em Tiago 4, mas antes que eu possa chegar lá naquele versículo, eu vou começar a ler desde o 1. E diz assim, Tiago 4:1, diz assim: o que causa disputas e lutas entre vocês não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é porque não oram. Ou vocês oram e não recebem, por orarem com motivação errada, a pretensão de saciar os seus próprios desejos. Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolher ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um espírito em nós que cobiça com intensidade, mas a graça que Ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe ao arrogante, mas dá graça ao humilde. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de você. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, gemam, lamentem-se, solucem. Que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. Tiago 4, de 1 a 9. É difícil ler algo tão sério, em que Deus está dizendo assim: transforme o seu sorriso em lamento, em pranto, humilhe-se. E eu cheguei a um ponto onde hoje eu sou ministrada por alguém assim, bem experimentada na palavra. Uma mulher cheia da unção. Um presente que Deus me deu.
E Deus me deu esse presente. E ao mesmo tempo, esse presente veio me dizer que tudo que eu estava fazendo era em vão. Que tudo aquilo que eu achava que eu estava acertando diante de Deus estava muito, muito longe de ser aquilo que Deus queria para minha vida. E eu realmente precisei me humilhar, me lamentar, soluçar de tanto chorar e transformar o meu sorriso, que eu achava que eu estava muito bem com Deus, por um tempo de lamento e tristeza. E eu já era pastora, e eu já vivia uma vida de santidade, ao meu ver. E eu descobri que a minha santidade e nada era a mesma coisa, porque eu estava muito longe daquilo que Deus queria. E aí, lendo essa palavra, ela diz assim: você deseja coisas, não obtém porque não ora. E eu disse: Senhor, mas eu oro. E aí ela continua dizendo: mas é porque quando você ora para que você receba para os seus próprios deleites e não para o reino. E a palavra diz que é primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E eu descobri de uma forma muito terrível que eu precisava lutar contra mim mesma. Que no geral o meu comportamento era aquilo que era o padrão que a gente aprende que tem que ser. Estava tão diferente assim. Mas aquilo que a palavra diz que eu preciso negar a mim mesma, eu tenho que lutar contra mim, contra os meus desejos, contra as minhas vontades, contra o meu ego, contra a minha justiça própria. E isso para mim era o mais difícil, a minha justiça própria. Me humilhar diante de Deus era fácil. Lutar contra os meus desejos também era fácil. Mas lutar contra a minha justiça própria, isso era difícil. Porque quando alguém fazia alguma coisa comigo, eu sabia que eu não podia puni-la. Mas ficava: Deus me justifica, Deus, vai lá, Deus. E essa justiça própria de achar que o outro devia ser punido e questionar Deus: quando, Senhor, ele vai ser punido? Quando? Isso foi a minha ruína. E foi aonde eu me descobri muito longe daquilo que Deus queria para minha vida. E enquanto eu dizia essas coisas, eu estava pecando contra Deus. E eu descobri que não era o diabo que estava fazendo isso, mas eu mesma. Eu era o meu vilão, não era Satanás. Eu era o meu vilão. Eu era aquela que me contaminava de dentro para fora. Eu, como uma pastora judia que sou, se ouve falar demais da seguinte frase:
O que contamina não é o que entra, é o que sai, e os judeus cumprem o que a palavra diz sobre kasherut, sobre não comer coisas que a palavra descreve para não comer, mas em momento algum aquela palavra diz que o que eu estou comendo me contamina. Diz que aquilo é imundo para Deus, mas em momento nenhum diz que aquilo me contamina, muito pelo contrário. Aquilo ali é uma questão de obediência. Eu obedeço porque eu amo, porque a palavra também me diz assim: se você diz que me ama e não cumpre os meus mandamentos, você é mentiroso. Então a forma de você dizer para Deus, Senhor, eu te amo, é obedecendo os mandamentos, obedecendo tudo que está escrito na palavra, tudo. A palavra é seu manual. Não é porque eu comi que vai me contaminar, mas me contamina porque eu desobedeci. Só que muito mais do que está do lado de fora, que pode de alguma forma me contaminar, é o que está do lado de dentro. Porque quando eu vou fazer alguma coisa contra alguém, alguém pode estar olhando, alguém pode estar vendo, ou observando, ou percebendo, e aí eu evito de fazer. Então é fácil não cometer algum pecado externo. Agora, cometer coisas que desagradam o Senhor dentro de mim mesma, com os meus pensamentos, com o meu ego, e é a palavra que diz que ele se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E ser humilde é reconhecer que tem um monte de coisa errada dentro de você e você precisa arrancar. E eu já ouvi muita gente dizer, mas Deus sabe como eu sou, foi Ele que me fez. É, Ele te fez. Mas esse ego todo, tudo isso aí que está aí dentro, essa justiça própria, esse exaltar de si mesmo, raiva, inveja, angústia, remorso, rancor, tudo isso que está aí dentro, não foi ele que colocou dentro de você. Foi você que foi acumulando esse lixo dentro de você. Então é hora de você mudar de dentro para fora. E aí o versículo 7, que diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ele se cumprirá na tua vida. Pensa quando você estava na escola e aquele coleguinha chato, que todas as vezes que você chegava perto dele, ele tinha alguma coisa bem enjoada para falar ou fazer, e por causa disso você evitava com todas as forças de chegar perto dessa pessoa. Esse hoje é você. Esse garotinho chato hoje é você. E quem não quer chegar perto de você é Satanás. Porque ele sabe que daí, da sua vida, só vai sair aquilo que agrada ao Senhor. E aí sim, Satanás foge de você. Ele sabe que você é insuportavelmente adorador, que você é insuportavelmente obediente ao Senhor, que você é insuportavelmente contra você mesmo e luta contra si mesmo. Isso é insuportável para ele e ele foge de você.
é algo tão profundo. E eu ouço tanta gente falar assim: Satanás está furioso. Olha isso. Olha como é que as coisas estão. Olha como o diabo faz. Começa a mudar o seu comportamento para você ver se ele vai continuar te atacando, te ameaçando. Não vai, porque ele vai te achar insuportável e ele vai querer estar bem longe. Seja a luz. Olha para uma lâmpada, ela tem luz em todos os lados. Não há sombra em nenhum dos lados. É assim que você precisa ser. Porque se em algum pedaço da sua vida houver sombra, é por aí que ele vai entrar. Ele só vai usar aquilo que é a sua fraqueza. Ele não pode fazer nada que não incomode você. E se não incomoda, como ele vai te atingir? E se você for alguém que abriu mão de tudo que está dentro de você, de todo o seu ego? Ego é algo que leva muita gente a perder a sua coroa. Voltando ao versículo 6, diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Minha arrogância pode ser tantas coisas. Fulaninho falou mal de mim. Mulher nojenta. Isso é arrogância. Onde eu me torno humilde. Fulaninha falou mal de mim. Que Deus tenha misericórdia dela. Mudar a forma de pensar. Porque é a palavra que diz para que você renove os seus pensamentos. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões deste mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Se Adonai está dizendo para você, renova sua mente, você precisa mudar a forma que você pensa. Ele está dizendo para você, tem algo aí dentro que precisa ser removido. E começa com você reconhecendo a necessidade. E depois que você reconhecer e se humilhar, eu entro. Depois que você reconhecer, se humilhar e me buscar, eu faço alguma coisa. Enquanto isso não acontecer, eu não posso agir, porque eu não invado nada. Eu sou um Deus amoroso. Eu te amei primeiro, mas você também precisa me amar. Escolha hoje sentar e começar a se observar. Eu tenho certeza que você se esforça para se comportar da melhor forma possível. Mas o problema, já vimos que não é o que está do lado de fora, o que está do lado de dentro.
Se observe, se analise quais são as dores, quais são as coisas que você evita até de pensar, quais são as dores que têm te marcado e carregado você até aqui e que ninguém sabe, quais são os pecados que você precisa confessar. Não adianta confessar na sua cabeça, você precisa declarar. Assim como um dia você precisou declarar com a sua boca diante dos homens que você aceitava Jesus como seu único Senhor, assim também você precisa declarar com a sua boca todos os seus pecados. E tudo aquilo que de alguma forma molda você a ponto que Satanás vem atrás de você. E depois que você confessar todas essas coisas e conseguir se analisar, ele vai fugir de você. E quando você se negar a si, ele também vai fugir de você, porque você vai se tornar insuportavelmente adorador. Aí dentro vai ter tanta luz que ele não vai suportar. E não haverá mais sombra. Porque todas essas coisas fazem sombra nessa luz. Deus é ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. E enquanto aí dentro não estiver completamente limpo, a ponto da luz entrar e não houver nenhuma sombra, ele não consegue ser pleno em você, porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele só pode fazer isso quando você der espaço. Quando a glória dele não tiver que ser dividida com você ou com Satanás, com o seu ego, com seus pecados. Quando você decidir tirar uma manhã com um pedaço de papel e começar a botar lá tudo aquilo que de alguma forma pode estar desagradando o coração de Deus. Todos os seus comportamentos, pensamentos e atitudes que desagradam o coração de Deus. Se esse dia chegar e você conseguir declarar todas essas coisas, esse será um dia glorioso, onde Satanás vai fugir de você. Adonai, nosso Deus, queremos entregar, Senhor, todo este povo que estiver ouvindo este áudio. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, precisamos de Ti. Convence o Teu povo, os Teus filhos, de que existem coisas dentro deles que precisam ser removidas para que a luz possa entrar. Espírito Santo de Deus que esquadrinha os corações, que separa juntas e medulas, vai no profundo dos teus filhos no dia de hoje e começa a lançar por terra todo o coração duro, toda a dor que foi petrificada dentro do coração deles, toda a mágoa. Começa a lançar tudo isso por terra e convencer eles de que eles precisam renovar a mente deles e se humilhar diante do Senhor, porque ganhar o mundo e se perder não é algo muito bom, porque terão vivido uma vida inteira e no fim morrerão na praia. Deus, em nome de Jesus, começa a fazer uma obra profunda e que essas palavras possam atingir, Senhor, corações de pedra e corações que estão cheios de desejo de Te buscar.
para que possam ser transformados e, enfim, possam se tornar resistentes ao diabo. Em nome de Jesus. Amém.